Olá, alunos da disciplina Direito Consumidor, tudo bom? Então, hoje a gente vai corrigir a prova, chamada prova Platão, tá? Eram 4 tipos de prova, a prova Platão era um dos tipos de prova que estavam disponíveis, tá? Então, a primeira questão da prova, ela vai dizer o seguinte: o comerciante é sempre responsável pela indenização do acidente de consumo, por quê? Então, essa era a primeira pergunta, valendo 0,25 pontos. A responsabilidade do comerciante é solidária ou subsidiária? Essa era a segunda parte da pergunta e também valia 0,25 pontos, tá? Então, como que era para ser feita essa resposta? Então, quando a gente diz o comerciante é sempre responsável pela indenização do acidente de consumo, a resposta tem que ter como base os artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor. Eu estou com um código aberto aqui no computador e o artigo 12 ele vai dizer para a gente, vai iniciar a sessão quando fala de fato do produto ou serviço. Então, quando a questão fala de indenização de acidente, a gente está falando de fato do produto, tá? Ou fato do serviço, ok? E aí, então, vai incidir o artigo 12 e o artigo 13. No artigo 12, vocês vão ver que não existe o comerciante entre a discriminação dos fornecedores, tá? Apenas está no artigo 13 a responsabilidade do comerciante por acidente ou por fato, tá? E aí o artigo 13, ele vai dizer o seguinte, que o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo 12 apenas nessas 3 hipóteses dos incisos, ou seja, o fabricante, consultor, produtor ou importador não puderem ser identificados, ou quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, consultor ou importador, ou seja, quando os fornecedores do artigo 12 não puderem ser identificados, ou o produto não for fornecido sem identificação, tá? Ou quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, como que é a responsabilidade do comerciante no Código de Defesa do Consumidor por acidente de consumo? É sempre subsidiária. O comerciante ele só vai responder com fundamento no artigo 13, se demonstrado um dos requisitos dos incisos 1 a 3, tá? Então, a resposta que a gente esperava, que eu esperava que vocês dessem essa questão, é primeiro, comerciante é responsável é sempre responsável? Não, ele não é sempre responsável. Por quê? Porque com fundamento no artigo 13, incisos 1 a 3, ele tem responsabilidade subsidiária, ou seja, ele responde apenas se for demonstrado uma das hipóteses desses 3 incisos do artigo 13, tá? E aí, você respondendo assim, você já teria respondido a segunda questão também, que trata da seguinte pergunta: a responsabilidade do comerciante é solidária ou subsidiária? Só é solidária se eu tiver uma dessas 3 hipóteses aí, tá? Então, a regra geral é que é subsidiária. Então, o comerciante ele só responde de forma igual aos fornecedores do artigo 12 se for demonstrado uma das 3 hipóteses previstas no artigo 13. Então, a responsabilidade do comerciante é subsidiária, tá? Questão 2. A questão 2 é uma questão que trata de uma parte doutrinária que nós vimos no início do semestre, tá? É sobre as teorias que envolvem aí a pessoa jurídica ser considerada como fornecedora, tá? Perdão, como consumidora. Então, a questão 2 é o seguinte: ocorre a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte pessoa física ou jurídica, apesar de não ser tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Então, é um trechinho de um agravo regimental em um agravo em recurso especial do STJ, precisamente o agravo em regimental em agravo em recurso especial
601.234, proveniente do Distrito Federal, julgado em 2015, tá? Em analisar esse trechinho do julgado, que trata de pessoas físicas ou jurídicas que inicialmente não seriam consideradas consumidoras, mas que por demonstrada vulnerabilidade são consideradas consumidoras, tá? Então, com base nesse trecho, podemos dizer que a teoria sobre a caracterização do consumidor trazida pelo tribunal neste caso, tá? Era para analisar este caso, tá? Era a teoria maximalista, a teoria mista ou finalista mitigada, teoria subjetiva, teoria finalista ou teoria objetiva, tá? Então, quando a gente tratou em sala de aula sobre as teorias que tratavam da consideração do consumidor como destinatário final, a gente estava tratando da teoria finalista, né? Que é a que domina o cenário aí doutrinário e jurisprudencial. É consumidor, o destinatário final fático e econômico do produto ou serviço, né? Mas quando a gente trata de uma situação em que demonstrada a vulnerabilidade, mesmo não sendo o consumidor, o destinatário final fático e econômico, nós estamos diante da teoria mista ou finalista mitigada, ou seja, eu tenho a utilização daquele produto, por exemplo, dentro da atividade econômica, né? Mas quem comprou aquele produto está numa situação muito vulnerável frente ao fornecedor, tá? Nós demos o exemplo em sala de aula da costureira que comprou uma peça, né, grande de tecido para poder fazer as becas de formatura de vocês. E esse tecido depois de feito já o produto, depois de entregue para os consumidores finais, né, que seriam os formandos, esse produto ele começou a se desgastar, viu que o tecido não era bom, estava corroendo, estava rasgando no primeiro uso, né? E a costureira que vocês contrataram, ela não é uma empresa, ela é uma pessoa física que costura na casa dela, né? E que na realidade não tinha condições de identificar se aquele tecido que ela comprou efetivamente atende os padrões de qualidade que ela esperava, né? Apesar que ela era uma pessoa muito simples, ela conseguiu demonstrar isso para o tribunal, tá? Então, mesmo não sendo a destinatária final fática, né, e econômica daquele produto, ela utilizou esse produto na sua atividade produtiva, aplicando a teoria mista ou finalista mitigada, que era a resposta para essa questão, a letra B era a resposta dessa questão. É possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor e considerá-la como consumidora nessa relação jurídica, tá? Então, a resposta da questão número 2, ela implicava conhecimento doutrinário que foi passado em sala de aula, tá? E visão aí mais recente da doutrina na caracterização de direito do consumidor, né? Frente a uma relação jurídica contratual. Então, a resposta que se esperava era a letra B, teoria mista ou finalista mitigada, tá? Questão 3. A questão 3 é uma questão que eu mesma formulei e que ela tentava de alguma forma, né, que vocês compreendessem a diferença entre a responsabilidade por fato e a responsabilidade por vício, tá? Então, tinha que ter muita atenção no enunciado dessa questão, tá? Então, para poder compreender como é que seria essa responsabilização, tá bom? Então, vamos lá. Questão 3. Maria Lúcia comprou achocolatado em pó da marca Bom Gosto. E ao chegar em casa e abrir o produto, descobriu que havia um corpo estranho dentro da embalagem e em contato com o produto. A embalagem foi comprada lacrada e Maria Lúcia não se conforma em encontrar este corpo estranho dentro de um produto alimentício. Então, ela encontrou algo dentro do achocolatado que era para o filho de 2 anos, olha só.
A embalagem foi comprada lacrada e Maria Lúcia não se conforma em encontrar esse corpo estranho dentro de um produto alimentício, principalmente porque o consumo direto do produto seria feito pelo filho de 2 anos, tá? De idade. Então, nós temos aqui um vício de qualidade, tá? Um vício de qualidade do produto, ok? Porque havia algo estranho dentro desse achocolatado. Nesse caso, podemos afirmar que: letra A, Maria Lúcia, como consumidora, poderá pleitear indenização por dano material e moral apenas do fabricante do produto, pois o comerciante não é responsável por vício no produto. Está certo essa questão. Maria Lúcia, como consumidora, apenas poderá pleitear indenização por dano moral se, no caso concreto, tivesse havido a ingestão do produto com corpo estranho. Não, não é a resposta certa, tá? Vamos lá. Perdão, gente, vamos voltar à letra A, tá? A letra A diz assim, ó, como a responsabilidade é por vício, vamos lá. A professora também não leu direito a questão, então vamos voltar para o início, tá? A letra A diz o seguinte: Maria Lúcia, como consumidora, poderá pleitear indenização por dano material e moral apenas do fabricante do produto? Não, gente. Responsabilidade por vício, tá? Vamos lá. Agora que eu me toquei, voltei aqui que era por vício. A responsabilidade por vício é no artigo 18, no Código de Defesa do Consumidor. E no artigo 18, vocês vão ver que não tem discriminação de quais são os fornecedores, são todos os fornecedores da cadeia de consumo. Então, essa letra A, ela está errada e não certa, tá? Por que que tá errada? Porque a Maria Lúcia, ela pode pleitear a indenização tanto do fabricante quanto do comerciante, tá? Porque em caso de vício, responde solidariamente todos os fornecedores da cadeia de consumo, tá bom? Então, a letra A está errada. A letra B, Maria Lúcia, como consumidora, apenas poderá pleitear a indenização por dano moral se no caso concreto tivesse havido a ingestão do produto com corpo estranho? Não, de forma alguma, tá? Ela poderia pleitear a indenização por dano moral mesmo sem ingestão do produto, tá? Se houvesse dano moral no caso, né? Que também teria que ser comprovado. Maria Lúcia, como consumidora, apenas poderá pleitear a troca do produto por outro da mesma espécie e qualidade em perfeitas condições de consumo, não sendo possível pleito de indenização por dano moral e material? Não, ela pode pleitear dano moral e material, ela pode solicitar não só a troca do produto, como a devolução do dinheiro pago, tá? Isso aqui está dentro também do artigo 18, parágrafo 1º, tá? Então, a letra C também está errada. A letra D, Maria Lúcia, como consumidora, poderá pleitear indenização por dano material apenas dano material, solicitando a restituição do valor pago pelo produto apenas contra o comerciante. Tá errado, né? Então, ela pode solicitar de qualquer dos fornecedores, porque a gente está tratando de vício de qualidade no produto, tá? Que é o fornecedor direto, pois traz alimento alimentício, alimento de gênero, né? Alimento, né? Do gênero alimentício, né? Produto de gênero alimentício, perdão. Então, não, tá? Não, resposta D também está errada. Letra E. Maria Lúcia, como consumidora, poderá pleitear indenização por dano material e moral de qualquer ou de todos os fornecedores que compõem a cadeia de consumo, de produção e consumo, tendo em vista que a responsabilidade por vício do produto é solidária? Sim, tá? Então, o artigo 18, né? O artigo 18 do CDC, ele vai dizer assim, os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. É exatamente a situação desse achocolatado que a Maria Lúcia comprou para o filho de 2 anos. É um produto que estava impróprio para o consumo por conter um corpo estranho dentro dele, né?
E, então, a Maria Lúcia pode pleitear a indenização, caso haja dano moral e material, em face de todos os fornecedores solidariamente, tá? Então, a letra E é a resposta certa dessa questão número 3, ok? A questão 4, ela diz o seguinte: o STJ, em análise ao recurso especial 364/915 de Minas Gerais, afirmou que, ainda que haja o abatimento do preço, no preço do produto, o fornecedor responderá por vício de quantidade, mesmo no caso de abatimento de preço, nas hipóteses em que reduziu o volume da mercadoria para a quantidade diversa da que habitualmente fornecia no mercado, sem informar na embalagem, de forma clara, precisa e ostensiva, a diminuição do conteúdo. Então, não basta apenas abater o preço, né? Pela decisão aqui do STJ. O fornecedor ainda vai ser responsabilizado porque ele não forneceu algo muito importante, que é um direito básico do consumidor, que era a resposta que eu queria que vocês dessem nessa questão, tá? Então, neste caso, o STJ privilegiou um direito básico do consumidor, que também se perfaz em princípio. Esse direito básico é, letra A, inversão do ônus da prova? Não, né? A prestação efetiva e contínua de serviços públicos? A questão do julgado nem trata de serviço público, olha lá. O direito à informação? Sim, o direito à informação. Então, a resposta certa é a letra C. Por quê? O julgado é muito claro, gente. Bastava ler o enunciado, que diz assim, ó: reduziu o volume da mercadoria para a quantidade diversa da que habitualmente fornecia no mercado, sem informar na embalagem. Então, o próprio enunciado que eu destaquei desse trechinho aí desse recurso especial julgado pelo STJ, já trazia qual era o direito básico, que é um princípio, né, do direito do consumidor, o direito à informação, né, e que não foi obedecido pelo fornecedor, tá? Então, a resposta certa da questão 4 é a letra C, tá? As outras alternativas também estão erradas. Número 5. A questão número 5 é uma questão de 2006, uma questão até antiga, do Ministério Público Estadual de São Paulo. E ela tratava da inversão do ônus da prova no direito do consumidor, tá? Então, vamos lá. Em matéria, é para assinalar a alternativa incorreta. Em matéria de relações de consumo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, aí tem as alternativas, né? Em matéria de relação de consumo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ela vai existir quando, né? Quando a ação se refere à publicidade enganosa, ela é automática, né? A inversão do ônus da prova, ela é automática nas ações que envolvem publicidade enganosa? Sim, nós estudamos as hipóteses de inversão automática. Vocês vão ver que está entre os artigos da publicidade lá a hipótese de que em publicidade enganosa, o dever de informar, né, de apresentar a prova concreta de que não praticou essa enganosidade ao consumidor, não é do consumidor, é de quem produziu publicidade, né? Uma questão lógica também. Então, a letra A está correta, então não é a alternativa que você tinha que marcar, tá? Letra B, não pode ser aplicada quando o prestador de serviço é o poder público. Gente, aonde que o código diz isso? Em nenhum lugar, tá? Então, qualquer fornecedor pode ter a aplicação da inversão do ônus da prova contra ele, tá? Ou seja, aplica-se em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, mesmo quando houver o poder público. Não existe essa exceção, por ser poder público, não pode inverter o ônus da prova em favor do consumidor. Negativo. Tá? Aliás, é aí que tem que inverter mesmo, né? Porque quando a gente fala de poderes da administração pública, ela tem muito mais poderes do que do poder público, ele tem muito mais poder do que o particular, né? Inclusive a produzir provas, ok? A letra C visa a facilitação dos direitos do consumidor? Sim, inversão do ônus da prova visa a facilitação da defesa do consumidor. Cabe quando a critério do juiz da causa a alegação do consumidor for verossímil? Sim, tá lá
descrito no artigo 6º, tá, do direito, com relação à aplicação da inversão do ônus da prova, né? Então, se você olhar o artigo 6º, lá dentro dos direitos básicos do consumidor, você vai ver que realmente ela se aplica quando a alegação do consumidor for verossímil. É dos requisitos para a inversão do ônus da prova, tá? E letra E deve ser aplicada quando o consumidor é hipossuficiente. Sim. E lembrem-se da diferença entre hipossuficiência e vulnerabilidade, tá? Vulnerabilidade, todo consumidor é vulnerável. Hipossuficiência são os casos de agravamento da vulnerabilidade. E nesse caso, a inversão do ônus da prova ela tem que ser aplicada nas situações de hipossuficiência, tá? E hipossuficiência não só econômica, a gente vai analisar a hipossuficiência de uma maneira geral, tá? Então, quem é hipossuficiente? Idoso, o deficiente, né, intelectual, deficiente físico, dependendo da situação específica que ele estiver pleiteando, dependendo do contrato, ele pode ser colocado como um consumidor hipervulnerável. Crianças, não sei se eu falei crianças, e assim vai, né? É isso, então a resposta à questão número 5 era a letra B, né, que é a alternativa incorreta dessa questão. Ok? Então, vamos para a questão número 6. A questão número 6 é uma questão aberta, tá? Que todos os enunciados estão incorretos. Eu já disse para vocês, todos estão errados. Não que você tinha que fazer. Você tinha que, de alguma forma, me dizer qual era a resposta certa. O que estava errado e qual era a resposta certa, tá? E eu considerei, efetivamente, quem fez isso. Quem disse que estava errado e me disse qual era a resposta certa, né? O enunciado, como o enunciado estaria correto, né? Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: uma explosão no interior de uma loja localizada no centro de uma grande cidade causou danos a pessoas que se encontravam no interior e no exterior do estabelecimento. Então, dentro e fora da loja, tá? As vítimas que estavam dentro da loja poderão pleitear os seus danos com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. E as vítimas que estavam fora da loja devem pleitear seus danos com fundamento no Código Civil, pois estas últimas, que estavam no lado externo, não eram consideradas consumidoras do estabelecimento comercial. Por que essa questão está errada? Porque é considerado consumidor, neste caso, todas as vítimas do evento. Vamos lembrar do artigo 17, tá? Para efeitos de acidente de consumo, tá? Para efeitos da seção que trata de acidente de consumo, equiparam-se a consumidoras todas as vítimas do evento. Então, se teve uma explosão no interior da loja que ocasionou danos a quem estava dentro e a quem estava fora da loja, né? Todo mundo pode pleitear a indenização com base no Código de Defesa do Consumidor, porque esses consumidores que estavam do lado de fora são considerados consumidores por equiparação, tá? Então, aplica-se o artigo 17 no caso do Código de Defesa do Consumidor, e eles podem pleitear a indenização com todas as regras processuais e materiais que estão dentro do Código de Defesa do Consumidor, o que facilita muito a defesa dos seus direitos, tá? Não quer dizer que eles não podem utilizar o Código Civil, mas apenas subsidiariamente. É muito melhor para eles utilizar o Código de Defesa do Consumidor. Então, se você tiver me explicado que aplica o artigo 17, que essas pessoas que estão dentro e fora da loja são consideradas consumidoras, você está certo na sua questão e ganhou aí 0,10, porque a questão inteira vale 0,50 e nós temos 5 alternativas. Então, cada uma delas vale 0,10, tá? Então, a letra A é essa, a situação que está errada nela, tá? Vamos para a letra B. No exercício da atividade comercial, o camelô não é considerado fornecedor na relação de consumo. Epa, como assim o camelô não é considerado fornecedor, né? É sim considerado fornecedor, mesmo ele, por exemplo, muitos camelôs hoje têm CNPJ, né? São microempreendedores individuais, e mesmo naqueles na informalidade, ainda assim são considerados fornecedores. Porque quais são os requisitos para serem considerados fornecedores? Habitualidade, remuneração, né? Eu tenho que ter habitualidade, eu tenho que ter remuneração, o que não quer dizer que seja lucrativo, né? Vamos deixar isso muito claro. Mas tendo remuneração, exercendo de forma habitual e profissional, o camelô é um profissional, ele é um vendedor,
né? Ele é um comerciante, mesmo se ele estiver na informalidade, o que nem sempre acontece também, né? Muitas vezes ele está ali regulamentado, né? Então ele é um fornecedor, sim, tá? Ele é um fornecedor, sim, porque ele tem os três, tá? Os três requisitos básicos para ser considerado fornecedor: habitualidade, profissionalidade e recebe remuneração pelos produtos que vende ali, tá? Ótimo. Letra C. Apenas é considerada fonte do direito consumidor a legislação interna ordinária? Não. Tá, gente? Artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. E, além de tudo ali que está escrito no artigo 7º, né, que são as fontes gerais do direito, que não engloba apenas a legislação interna ordinária, e é bom que a gente ressalte o seguinte: teve aluno que colocou aí para mim, que tá errado porque engloba ainda o Código Civil, Código... outras leis do estado que não, outras leis do país que não sejam só ordinárias. Olha, beleza, mas é a mesma coisa, né? Então, legislação interna, ordinária ou complementar, o Código de Defesa do Consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é a norma geral, por exemplo, né? Além disso, além das legislações interna ordinária, costumes, tratados internacionais do que o Brasil é signatário, convenções internacionais, acordos, jurisprudência, analogia, né, doutrina, a própria Constituição Federal. Então, nós temos diversas fontes do direito do consumidor aí, tá bom? Então, se você conseguir responder para mim com base no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, você já teria ganhado os pontinhos dessa questão, tá bom? Vamos lá. A letra D, a regra geral da responsabilidade civil nas relações de consumo é que os fornecedores respondem com o fruto da responsabilidade subjetiva e subsidiária. O que está errado aí, tá? A regra geral, eu pedi a regra geral. Então, a regra geral com a responsabilidade civil nas relações de consumo, os fornecedores respondem de forma objetiva e solidária. Tá? Então, a regra geral é o contrário aí. Então, você teria que substituir a palavra subjetiva por objetiva e a subsidiária por solidária, tá? Se você fez as duas coisas, você substituiu subjetiva por objetiva e a subsidiária por solidária, você ganhou 0,10. Mas se você esqueceu e achou que, por exemplo, era subjetiva e solidária ou objetiva e subsidiária, ou seja, você respondeu apenas um dos erros, está errado, não ganhou o 0,10 completo. Pode ter ganhado aí um 0,05, tá? A metade do valor que seria dado a essa alternativa, tudo bem? Letras E é a última letra da questão 6, tá? Entidades filantrópicas, em razão de não terem o lucro como objetivo principal, não são consideradas fornecedoras para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tá errado, né? Como eu respondi lá em cima, quando a gente tratou do camelô, né? As entidades filantrópicas, elas também são consideradas fornecedoras, né? Muita gente citou decisões recentes do STJ, etc., mas isso aqui, gente, é de compreensão clara e inequívoca da doutrina há muitos anos, tá? Porque entidade filantrópica, mesmo não tendo natureza lucrativa, ela recebe remuneração pelo serviço que presta, tá? Então, entidades filantrópicas, mesmo não tendo lucro, recebem remuneração. E se elas exercem um serviço ou disponibilizam um produto com habitualidade e profissionalidade, elas são consideradas fornecedoras, tá? Então, aplica-se contra elas, sim, o Código de Defesa do Consumidor, ok? Então, essa é a resposta, né? Elas são consideradas fornecedoras, sim, tá? Elas são consideradas fornecedoras, independentemente de ter lucro ou não. Lucro não é equivalente à remuneração, tá? Isso é diferente. Receber remuneração, muitas vezes, não quer dizer que você vai ter uma finalidade lucrativa. Associações, cooperativas não têm finalidade lucrativa e elas recebem, né, remuneração pelos serviços que prestam. Tá? Então, lucratividade não é um requisito para ter aplicação e incidência do CDC. Basta ser remunerado, ter habitualidade e profissionalismo, tá? Será considerado fornecedor, ok?
Questão 7 agora, tá? Então, saímos da questão 6, né, que era a análise das questões incorretas, e vamos para a questão 7, que é uma questão da Assembleia Legislativa do Pernambuco, feita pela Fundação Carlos Chagas em 2014. E ela vai tratar da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Nós estudamos isso na última aula antecedente à prova. Então, eu esperava que vocês acertassem, principalmente porque estavam com o código em mãos, né? O código estava dando a resposta clara, tá? Então, para quem se perdeu nessa questão, a resposta estava no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, vamos lá. No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor as sociedades consorciadas apenas, integrantes de grupos societários apenas, controladas apenas, integrantes de grupos societários e as controladas, integrantes de grupos societários e as consorciadas. Então, qual dessas sociedades é solidariamente responsável, tá? E aí, se você for analisar os parágrafos do artigo 28, você vai encontrar a resposta, porque olha o que está dizendo aí o parágrafo 3º do artigo 28, ó. As sociedades consorciadas, ou seja, os consórcios, são solidariamente responsáveis pela obrigação decorrente desse código. Olha a resposta aí, né? Todas as outras têm responsabilidade subsidiária, né? Tanto as integrantes de grupos societários e as controladas, e as sociedades coligadas, elas só respondem por culpa, ou seja, a responsabilidade é direta, não se fala responsabilidade solidária, nem subsidiária nas sociedades coligadas, responsabilidade direta e subjetiva. Então, a única sociedade que responde solidariamente pelas obrigações, que é o que estava pedindo a questão aí, são as sociedades consorciadas. Então, a resposta certa é a letra A, ok? Questão 8 é uma questão da FGV do exame de ordem de 2015, é uma questão que eu adaptei para essa prova, porque ela exigia mais ênfase em algumas outras questões, mas eu adaptei para ficar mais fácil, mais coerente com a matéria que a gente já estudou, tá? Então, a questão diz o seguinte: o famoso atleta José da Silva, campeão pan-americano de prova de 200 metros no atletismo, inscreveu-se para a Copa Rio de Atletismo no Rio de Janeiro 2015. O torneio previa como premiação aos campeões de cada modalidade a soma de R$20 mil. Todos os especialistas no esporte estimavam, era uma estimativa, de chance de vitória de José superior a 80%. Na semana que antecedeu a competição, o atleta domiciliado no estado de Minas Gerais viajou para a cidade do Rio de Janeiro para treinamento e reconhecimento locais de prova. Na véspera do evento esportivo, José sofreu um grave acidente, tendo sido atropelado por um ônibus executivo da Sociedade Empresária D Limitada, com sede em São Paulo. O serviço de transporte executivo é explorado pela Sociedade Empresária delimitada, de forma habitual, organizada, profissional e remunerada, tá? Então, uma empresa que faz transporte executivo de passageiros e é considerada fornecedora porque preenche todos os requisitos. Restou evidente que o acidente ocorreu devido à distração do condutor do ônibus. Em virtude do ocorrido, José não pôde competir no aludido torneio. O atleta precisou de atendimento médico hospitalar de emergência, então ele teve gastos, né? Além de ficar incapacitado para o torneio, teve gastos, tendo realizado 2 cirurgias e usado medicamentos. No processo de reabilitação foi fisioterapia para recuperar a amplitude de movimento de pernas e dos quadris. Sobre a situação descrita, responda os itens a seguir. Observação que era muito importante, tá? Vocês deveriam fundamentar as respostas indicando os dispositivos legais, já que estavam com o Código de Defesa do Consumidor em mãos. Indicar os dispositivos legais era parte da avaliação, tá? A letra A trazia as duas questões, 2 perguntas. Que legislação deve ser aplicada ao caso e como deverá responder a Sociedade Empresária Limitada D? Então, a primeira questão é a seguinte:
Qual é a legislação que eu vou aplicar? Se eu estou dizendo que a empresa ela tem um exercício de forma habitual, organizado, profissional e remunerado da sua atividade, ela é uma fornecedora. Então, qual é a legislação que a gente vai aplicar? O Código de Defesa do Consumidor. Gente, tá fazendo disciplina de direito do consumidor, vai aplicar outro código? Não, vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, parte da primeira alternativa, da primeira resposta da letra A é essa. Como deverá responder a sociedade empresária D? A sociedade empresária D, ela responde objetivamente. Então, você tinha que trazer para mim essa resposta. Responsabilidade objetiva, tá? E qual é o fundamento da responsabilidade objetiva? O artigo 14. Por quê? Eu tenho nessa situação um acidente decorrente de um serviço mal prestado, né? Porque o motorista do fornecedor estava distraído lá e acabou atropelando o rapaz, né? Então, vai incidir no caso o artigo 14, tá? Então, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como informações suficientes e inadequadas de fruição e riscos, tá? Então, eu vou aplicar o artigo 14 e responde de forma objetiva. Então, eu esperava que você trouxesse para essa primeira questão o seguinte: a legislação deve ser aplicada ao caso com a defesa do consumidor e a responsabilidade é objetiva, tá? Com fundamento no artigo 14. Quais os danos sofridos por José? Gente, isso eu quero só vocês olharem, né? Então, assim, quais os danos sofridos? Ele pode pedir o dano material, porque ele teve diversos gastos, né? E o dano moral, ok? O dano material entraria, né? Eu não vou nem pedir para vocês discriminarem o que é dano emergente, lucro cessante, não. Se você colocou dano material e dano moral, você já matou a questão, a segunda etapa da questão lá, tá? Então, era muito simples. Então, tinha que falar que era com a defesa do consumidor, responsabilidade objetiva, fundamento no artigo 14 e o dano sofrido do zero, dano material e dano moral, ok? Se você respondeu assim, você já tinha 0,25 da questão. A letra B, ela perguntava, era uma questão muito simples, tá? Qual o prazo para o ajuizamento da demanda reparatória, tá? E eu disse para vocês em aula, quando a gente estiver tratando de responsabilidade civil por acidente de consumo, o prazo é de 5 anos, tá? E aonde está isso, professora? No artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Prescreve em 5 anos a pretensão de reparação de danos, olha lá, por fato do produto ou serviço, tá? Iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano ou da sua autoria. Então, o José da Silva teria o prazo de 5 anos para poder ajuizar a ação reparatória com fundamento no artigo 27, tá? Então, essa é a resposta esperada para a questão 8. A questão 9 já está acabando, viu, gente? Só falta 9 a 10. Assembleia Legislativa do Pernambuco, também, questão de 2014, adaptada para a prova. Divinéia levou um vestido de festa para lavar na lavanderia XXX Limitada. Quando da retirada, ela percebeu que o serviço não foi prestado adequadamente, uma vez que as sujeiras não teriam sido removidas. Olha aí, ó, prestação de serviço que foi levado, né, para poder, né, ver se lavava o vestido da moça. E as manchas não foram removidas, né? Então, assim, a sujeira continuava lá, né? Apesar de não ter ocorrido dano à peça, então não teve dano na peça, teve só a questão da sujeira ter continuado, não lavou direito a peça, né? Em análise ao tipo de serviço prestado, de acordo com a Defesa do Consumidor, o direito de Divinéia de reclamar a prestação de serviço inadequado caducará em, a gente está falando, quando a gente fala em caducará, a gente está falando em decadência, tá, gente? E decadência, a gente aplica o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 26 ele vai dizer assim, ó, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando de fornecimento de serviços e produtos não duráveis, 90 dias tratando de fornecimento de serviços e produtos duráveis.
Gente, era só a gente pensar. O serviço aqui era de lavanderia, era ir lá e lavar. É um serviço durável? Quanto tempo dura um serviço de lavanderia? Até sujar de novo, né? Então, até sujar a peça de novo. Então, o prazo aqui tem que ser de 30 dias. É o inciso 1º, artigo 26, tá? Então, aí a resposta seria a letra C, ok? Com base no serviço ser um serviço não durável, ok? Questão 10 é uma questão da Prefeitura de Contagem, feita pela Fundeb, tá? De acordo com as exposições gerais do CDC, analisa as seguintes alternativas. Aí eu tenho 4 alternativas que você vai analisar cada uma delas, tá? Então, inciso 1º aí. Apenas excepcionalmente as relações trabalhistas podem ser consideradas relações de consumo? De forma alguma. Relação trabalhista não é relação de consumo. Relação trabalhista submete às leis trabalhistas. Errada essa alternativa. Inciso 2, o produtor, assim como o revendedor, podem ser considerados fornecedores nos termos da lei? Não. Sim, sim. O produtor, assim como o revendedor, é fornecedor, tá? Faz parte da mesma cadeia de consumo. 3, um software não pode ser considerado produto? Pode, um software é um produto, tá? É um produto nos termos, é um bem, mesmo não sendo um bem material, um bem imaterial, tá? Então, é um produto sim. Uma pessoa jurídica pode ser considerada consumidora para fins de aplicação da lei? Certo, sim, pode sim, tá lá no artigo 2º, tá, gente? Então, deixa eu só conferir se está no artigo 2º, é considerada consumidora, né? Sim, é um consumidor da pessoa física ou jurídica, tá? Então, aí a gente, depois de analisar todas as questões, a gente viu que o inciso 1, né, a primeira alternativa aí, a primeira afirmativa está errada e a terceira afirmativa também está errada. Então, apenas estão certas as alternativas 2 e 4, tá? Então, a análise permite concluir que estão corretas as afirmativas 2 e 4, que é a letra D. Então, a resposta esperada para a questão número 10 é a letra D, tá? Então, assim, a prova não estava difícil, vocês estavam com o código, todas as respostas estavam no código, tá? Com exceção de uma questão só, que era um conhecimento doutrinário, que a gente tinha visto em sala de aula, tá? Que estava nos slides. Então, assim, acho que quem teve um bom aproveitamento, ótimo, continue assim, e quem não teve, mais atenção, tá? Nem sempre estar com o código na mão não quer dizer que você não precisa estudar antes. É importante você saber aonde está no código essas respostas. Então, ler a matéria, prestar atenção em aula é muito importante para isso, tá bom? Até mais.